Pessoal, todos bem-vindos ao painel WW. Esta edição é um clássico do programa que eu gosto de apresentar já há muito tempo. Adoro essa possibilidade de aprender junto com os nossos convidados e a gente sempre teve uma pegada muito forte em relação a assuntos internacionais. Mas a pauta desse programa, ela é dedicada aos assuntos internacionais especificamente sob a perspectiva de defesa. Quer dizer, o gancho para isso, evidentemente, são os acordos entre duas das superpotências, entre os Estados Unidos e a Rússia, sucessora da União Soviética, acordos de limitação de armamento nuclear que caducam. E a nossa ideia é dar uma espiada na situação de defesa, realmente, de equilíbrio entre as principais potências do planeta e, evidentemente, o papel do Brasil nessa constelação. Vamos lá, então, aos nossos participantes. Começo a apresentação dos nossos convidados por Salvador Raza. Salvador é criador da metodologia do Critical Redesign, que ela é usada no mundo para reformas institucionais de segurança e defesa. Ele é veterano da Marinha Brasileira, trabalhou também para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Salvador Raza atualmente é professor da análise de conflitos e projeção de força. Também presta consultoria em transformação estratégica e tecnológica, dirige o CETRIS International, com sedes no Brasil, Guatemala e Estados Unidos. O segundo participante da nossa roda é Hussein Kalut. Hussein é cientista político, é pesquisador da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, é colunista da revista Época e foi secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República no Brasil. Terceiro participante na roda, Alexandre Futili, professor de Relações Internacionais na Universidade Estadual Paulista Unesp, ex-presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, a ABED. Salvador, você tem circulado entre esses dois hemisférios, o hemisfério dos Estados Unidos, a maior potência militar do planeta, o maior orçamento de defesa do mundo há muitos anos, e você transita também pelo Brasil, que não tem nenhum papel relevante nessas questões de defesa. Com essas transformações que a gente vê acontecendo num mundo que todos descrevem mais instável, menos previsível, qual é o nosso lugar? O nosso lugar é de uma potência chamada potência regional. Nós ocupamos um lugar importante na região. É importante para nós, nós somos os líderes, mas a nossa ambição de ser um player global, ela cada vez se torna mais distante. Não só pela capacidade de defesa, que realmente fica, vamos dizer assim, aquém do que seria necessário para isso, mas também por uma própria postura política. O Brasil cada vez mais olha para o seu entorno regional, que é uma opção, não quer dizer que não seja uma opção. Se você olha para o entorno regional numa postura mais defensiva, não tem ambições de um global player, o projeto da força ele ganha um grau de consistência, né? Então, nesse caso, a comparação com os Estados Unidos, que é um líder e é um global player e é quem define, vamos dizer assim, que modela os vetores maiores de defesa, realmente a gente não tem como comparar com isso. Hussein, a gente vê no atual governo uma declarada intenção de se associar aos Estados Unidos, não só em termos de orientação de política externa, mas a gente constata isso também em termos de defesa, em termos de em que medida que o Brasil, nessa pretendida associação com os Estados Unidos, ganha acesso àquilo que tradicionalmente foi a nossa intenção, de ter a posse de tecnologias, por exemplo, de mísseis, de ter a posse de tecnologias mais avançadas como inteligência artificial. É isso mesmo que a gente quer e a gente está conseguindo? Eu acho que a relação com os Estados Unidos, quer dizer, seja da perspectiva econômica, política, tecnológica, militar, é importante. A questão toda é como você vai modular essa relação e a partir de que premissas e bases e pilares você vai construí-la, né? Eu acho que essa relação ela não requer alinhamentos automáticos de lado a lado, muito menos de subordinação de interesses. O Brasil não é um país
dada a sua dimensão, a sua importância econômica, como uma das 10 potências econômicas do mundo, servir de engrenagem, digamos, uma peça de engrenagem na política exterior de outros países, sejam eles os Estados Unidos ou qualquer outra potência. No entanto, eu acho que nenhum país que se preze, que busque se colocar como uma potência internacional, e especialmente no campo de defesa, pode depender de terceiros atores para gerar uma tecnologia própria. Ou seja, se você não desenvolve um campo, investe nesse campo militar de forma autônoma, você não vai alcançar, digamos, essa evolução. Por quê? Nem os americanos, nem os chineses, nem os russos irão transferir para a gente a sua produção, a sua base tecnológica militar de primeira linha. Nós vamos receber sempre de segunda e terceira linha. Razão pela qual o grande desafio do Brasil no futuro é fortalecer e investir em sua base industrial de defesa. Sua base Eu volto a isso. industrial, científica e tecnológica de defesa. Isso que é importante. Eu volto. Só vou colocar o Alexandre Futilli na conversa. Veja como é que começou esse programa. Começou com o apresentador, eu dizendo, a gente tem uma pegada muito tradicional em relação a problemas de relações internacionais, mas esse programa ia ter uma perspectiva um pouco mais fechada, pegar mesmo as questões de defesa, como é que os países militarmente se colocam num ambiente descrito pela maior parte dos analistas, sei que é a sua opinião também, mais instável, menos previsível. O Salvador Raza, instado por mim a comparar o Brasil com a principal potência militar do planeta, faz uma observação contundente. Ele diz, nós somos uma potência regional e por decisão política pretendemos continuar sendo. E isto condiciona o que a gente vai fazer em termos de defesa. O Hussein, perguntado por mim, o que o Brasil, afinal de contas, espera de uma aproximação com os Estados Unidos, faz também uma observação contundente. Ele diz, o Brasil não precisa se alinhar automaticamente com ninguém. Porém, se quiser ser forte, vai ter que investir ele mesmo, porque ninguém vai dar para a gente o que a gente precisa. Como é que você vê o Brasil nesse quadro da defesa e do equilíbrio militar planetário? Particularmente, eu me somo tanto às análises do Salvador e do Hussein e penso que nós perdemos uma importante oportunidade. Particularmente, eu estou me referindo ao CDS, ao Conselho de Defesa Sul-Americano, que era um dos 12 conselhos da Unasul, que, com o Brasil agora se retirando da Unasul, né, seguindo outros países, o primeiro foi a Colômbia, né, que denunciou o Tratado Constitutivo da Unasul, a ideia era justamente, a partir daí, não o Brasil de forma isolada, mas liderando os outros 11 países sul-americanos, criar ou tornar a América do Sul um dos polos do sistema internacional. O Brasil sozinho não é capaz disso, como você mesmo já destacou na abertura, e o Brasil, de forma consorciada com seus vizinhos, tinha aí uma possibilidade do que, ao meu ver, foi excessivamente ideologizar, uma crítica que dizia que, enfim, a Unasul era A Unasul foi descrita basicamente como uma associação de comunistas. Isso, uma espécie de um braço do Foro de São Paulo, quando na Isso. verdade não era isso. Exemplo do que foi destacado, poderia ter questões de você acertar a calibragem, de você acertar a modulação, mas é isso. Quer dizer, concretamente o que se fez foi jogar fora a criança com a água suja do banho. E aí eu penso que foi um grande equívoco e uma grande oportunidade do Brasil, em especial na rearticulação da base industrial de defesa que o Brasil vinha trabalhando desde a primeira década desse século. Então, o Brasil, com eventuais alinhamentos automáticos a outros países, isto pouco ajudará, ou procurando um status de aliado preferencial extra-OTAN, isso pouco ajudará o Brasil, particularmente no campo da defesa e na autonomia que é buscada muitas vezes na questão Vamos de fechar armamento. nesse ponto, Salvador? Quer dizer, o ponto que está na mesa agora, diante para o nosso público, é o seguinte. Quer dizer, o Brasil, se tem alguma aspiração a ser uma potência militar que seja digna desse nome, acha que talvez possa conseguir isso, seja como aliado extra-OTAN, que o presidente Trump declarou recentemente, Sim. seja com os programas que a gente tem de indústria de defesa e de fortalecimento da indústria nacional. Estamos caminhando nessa direção? Deixa eu voltar um passo atrás vontade. para poder realinhar alguma coisa. Há um entendimento de que o modelo potência regional, polo, multipolar, bipolar, já está se acabando. Nós já estamos migrando, na realidade já estamos começando a identificar que estamos,
né? Porque é um processo de migração, enquanto você está dentro do edifício, nós já estamos começando a identificar, quer dizer, nós já estamos passando a fronteira, de que nós estamos vivendo no mundo de nódulos, clusters. Então nós temos uma rede de clusters de países e não defesas. Essa ordem, esse arranjo, que se como assim, quando ele se estabiliza, está estável, relativamente estável, ele é modelado... Só uma nota de rodapé de esclarecimento para o público nosso que é muito interessado nesse tipo de assunto. Quando você diz nódulos, você não está usando isso como significado de alianças. Não. Okay, Nódulos, que se usa nódulos derivado da teoria dos nós, que é como se fosse um conjunto de elementos que se integram por um determinado propósito, por um determinado tempo, e ao longo do tempo esses nódulos vão aumentando, diminuindo, reconfigurando, sem que sejam alianças formais. Ok, obrigado. Fecha parênteses. Então, você só consegue explicar a ordem internacional através da teoria dos nódulos, porque através dos polos você ficaria tendendo a encontrar potências dominantes, e daí vem a pergunta: o que significa ser potência hoje? Que é a grande pergunta que se faz o que é ter poder, inclusive poder de defesa? E aí vem a resposta à sua pergunta. De acordo com a teoria dos nódulos do Brasil? O Brasil, ele estaria numa posição de esperar uma oportunidade para poder utilizar a nova revolução tecnológica. Está muito cedo para fazer qualquer movimento agora, é jogar dinheiro fora. Porque o que está acontecendo hoje em defesa é um processo de rápida, muito acelerada conversão para as novas tecnologias. Só para citar algumas: a inteligência artificial, a redes, como chama, mega velocidades e bandas gigantescas que dependem do domínio do espaço. Domínio do espaço. Depende de... Hoje está se usando muito hologramas para fazer um monte de coisa, inclusive cockpits de aviões já vêm com coisas desse tipo. E a computação quântica. Esse treco já tem muita coisa sendo desenhada, planejada, etc. Tanto que muito das armas que hoje as, entre aspas, potência ou líderes têm, eles já estão desovando. Então o americano está entregando um monte de armas e armamentos e financiando a um preço baixíssimo, não é para fomentar armamento, está desovando para financiar os novos. E estes novos sistemas que vêm, esses novos arranjos de defesa que vêm, não dependem, ou pelo menos se espera que não vá depender, de sofisticação da plataforma. Portanto, a ideia de uma indústria de defesa nacional para sustentar uma plataforma, na realidade, se der certo, sustenta uma defesa que acabou. Plataforma é a palavra que os especialistas como você usam, por exemplo, para avião. Avião, navio, tanques submarinos, etc. Plataforma. É interessante o desafio intelectual que o Salvador Raza coloca a todos nós. Em outras palavras, ele está dizendo assim: nós estamos pensando ainda nas guerras de antigamente, nós estamos pensando no equilíbrio, né, que justifica, por exemplo, a existência de instituições tão veneráveis como o Institute for International Strategic Studies e por aí vai. E quando se fala hoje de equilíbrio ou de como que uma potência militar se vê frente à outra, nós temos que pensar em algo que a gente ainda nem muito bem sabe o que é. Então, para o Brasil, seria agora fazer qualquer coisa, gastar dinheiro à toa. É um grande desafio intelectual a vocês dois, Hussein Kalut e Alexandre Futili. Como é que vocês comentam? Olha, eu também vou voltar um passo atrás, talvez para pensar o nosso papel regional sobre talvez um outro prisma. E por que eu acho que uma base industrial, científica, tecnológica de defesa ela é importante? Se você olhar o arco norte da América do Sul, o Brasil basicamente não tem nenhuma influência objetiva. O arco norte da América do Sul está sendo ocupado pelos Estados Unidos e pela Rússia. As cadeias... Você está se referindo ao Mar do Caribe e aquela parte do Pacífico ali à esquerda do Panamá? Panamá e descendo para a região do Prado. Muito bem. As cadeias produtivas, quem as integra é a China. O nosso papel hoje está praticamente em queda livre no nosso entorno regional. Então, que o Brasil não tem a capacidade de influir hoje diretamente nos grandes temas
assimétricos de defesa no contexto sul-americano. Então, nós estamos sendo comprimidos para termos uma certa navegabilidade na região do Prata. Muito bem. Política de defesa se faz hoje com tecnologia. Tá? Não se faz com grandes exércitos, não se faz investindo em material que não quebra a equação de dissuasão. Então você precisa partir para novos elementos tecnológicos que de fato servem como poder dissuasório. Bom, nós não temos um poder não convencional, né? Então você precisa investir em outros modelos. Eu concordo que no modelo clássico de guerra você tinha grandes exércitos, você tinha a probabilidade de ocupar grandes territórios. Essa lógica mudou. Quando se passou a organizar guerras em torno de domínio de recursos naturais, né, a lógica do conflito ela também passou a requerer elementos específicos de tecnologia. Hoje a grande guerra é para o desenvolvimento de ponta, né, de tecnologias militares que vão requerer a utilização de plataformas como o 5G. Né? Então, que é uma questão política seríssima. Então, isso vai ter determinado impacto na nossa futura plataforma de defesa. Mas isso requer o quê? Investimento, geração de tecnologia autônoma. Vai requerer que o Brasil tenha capacidade de entrar em embates de desenvolvimento tecnológico internacional pautado na menos dependência de terceiros atores do que mais dependência de terceiros atores. Deixa eu lá, eu tô chegando ao final do primeiro segmento, Alexandre Futilli, você reabre o programa logo depois do intervalo, com o que você tem a dizer a respeito do que... Eu vou tentar transformar esse dilema numa frase simples. Vale a pena o Brasil refazer passos que muitos fizeram e se consolidaram no chamado complexo industrial militar? É um sonho velho nosso. Há décadas que a gente tentou isso com relativo êxito, mais fracassos do que êxito, ou, diante do desenvolvimento do que hoje se considera que são tecnologias adequadas para o futuro de um conflito, é melhor a gente esperar e ficar quieto por enquanto. Pessoal, a gente volta daqui um instantinho. Até já. Não procure doença, procure saúde. Na Amil, você tem orientação por telefone 24 horas por dia. Amil, cuidado certo para você viver o seu melhor. Pessoal, de volta, vocês já notaram que o ambiente hoje do painel WW é um pouco diferente. É uma parceria que a gente tem com o Estadão. Nós estamos orgulhosos de usar a redação do Estadão. Eu trabalhei várias vezes no Estadão, é a terceira vez que eu escrevo o Estadão agora na minha carreira jornalística, mas para mim é sempre um grande prazer voltar a essa casa onde, de certa maneira, eu comecei também muito tempo lá atrás. Bom, voltando ao assunto dessa edição do painel, que é defesa em relações internacionais, como que o Brasil se coloca diante disso que o Salvador Raza e o Hussein Khalute consideraram? Peraí, é necessário desenvolver um complexo industrial militar? É necessário estar atento ao que está mudando e o que vem por aí? Nós estamos fazendo o que, afinal? Eu não sei se necessariamente falaria que é necessário um complexo industrial militar, mas alguma coisa no sentido... Não, essa expressão foi minha, eu estou provocando um pouco. Até a década de 1980 e que se perdeu completamente a partir do fim da Guerra Fria, totalmente desarticulado, eu penso que é necessário. Óbvio que vivemos um momento, e no fazer a guerra, né, e com relação aos meios materiais de que as Forças Armadas dispõem, de uma transição de um mundo analógico para um mundo digital. Mas essa transição não se dá do dia para a noite, né, e nem de um ano para o outro. Ela demorará alguns anos, se não décadas. E é nesse processo que eu penso que é importante elementos no sentido de ter uma base industrial de defesa, de você ter algumas empresas no segmento de defesa, inclusive para fazerem este pulo, esta passagem deste mundo analógico para o mundo digital. Quando nós falamos em base industrial de defesa, ninguém está pensando em voltar, como há 30, 40 anos atrás, uma economia autárquica, fechada, que
como os militares costumam brincar, de alfinete a foguete, faria tudo, por exemplo, de um avião. Não se trata disso, mas se trata, digamos, principalmente das tecnologias mais sensíveis, procurar ter o domínio de algumas dessas tecnologias. É impossível, nem os Estados Unidos conseguem fazê-lo de forma satisfatória, o que era desejável algumas décadas atrás. Mas, sem dúvida alguma, nós perdermos a experiência, né, que nós tínhamos, o acúmulo que nós estávamos começando a criar, e justamente a América do Sul era pensada como uma primeira escala para essa rearticulação da indústria de defesa brasileira, porque o Brasil sozinho seria insuficiente para garantir essa escala, e para ir, a partir daí, galgar novos mercados, como o Brasil esteve até a década de 1980, chegou a figurar entre os 10 maiores exportadores de produtos de defesa. Então, quer dizer, é uma possibilidade, o Brasil tem tecnologia para isso, não é fácil, uma briga, como o pessoal diz popular, é briga de cachorro grande, né? Mas eu penso que nós ficarmos assistindo para ver como é que fica, não seria Deixa eu prosseguir acertada. na provocação, então, Salvador. Eu acho que está na cabeça do público, inclusive. O público do painel acompanha muito esses assuntos e o público provavelmente deve estar pensando assim. Gente, nós estamos fazendo um caça, né? E vamos fabricá-lo no Brasil. Sim. Nós estamos construindo submarinos e, eventualmente, até um deles terá propulsão nuclear. Nós temos uma considerável possibilidade agora de ingressar no setor de mísseis, já que o Brasil aderiu, né, aos principais tratados de controle da proliferação desse tipo de tecnologia e tem, através da cooperação aí aberta com os Estados Unidos para a utilização da base de Alcântara, essa possibilidade de, eventualmente, também ter acesso a esse tipo digamos, de armamento. Vamos falar a palavra clara. Tá certo isso? Mas, você veja, é exatamente o modelo que a gente tem visto hoje, são os famosos offsets. O submarino nuclear brasileiro, ele tem um núcleo tecnológico que começou na década de 70. Foi. Também, e era importante, depois do acordo com a Alemanha. Depois do acordo com a Alemanha, e dentro, inclusive, das ambições brasileiras de, eventualmente, ser uma potência nuclear, inclusive ter uma bomba nuclear. Né? Isso, ao longo do tempo, foi modificando. Certo. O eixo submarino era o eixo, vamos dizer assim, o eixo central desse mega programa. Também. Agora, o submarino continua, mas o programa se tornou focado nesse objeto. Então, a tecnologia que tem ali tem muito mérito brasileiro, principalmente por ter vencido barreiras, etc, etc. Para propulsão. Tudo bem? Estamos bem. Então, hoje nós temos uma parceria com a França. Por quê? Porque a tecnologia que é necessária para acabar isso, nós não temos. Então, nós desenvolvemos um elemento da metodologia, mas não uma cadeia completa para produzir um produto final com capacidade de combate mínima. Então, não é pôr um submarino para ele ficar parado no cais. Servindo de museu, foi um tremendo investimento para fazer um museu, não é isso. E não é isso que a Marinha, pelo que eu entendo, está fazendo. Estão fazendo as alianças para poder adquirir os elementos para fechar um projeto, através de offset. Isso significa o reconhecimento de que tem coisas que não vale a pena e nós não vamos conseguir desenvolver. Nesse modelo, tem uma outra coisa muito importante. O desenvolvimento de tecnologias hoje, com algumas exceções, está sendo feito por encomenda a indústrias civis. Né? Então, a ideia daquela tradicional complexo industrial todo poderoso que detinha todo vamos dizer, a estrutura de desenvolvimento, integração, manutenção, teste, avaliação, isso se fragmentou há algum tempo. Então, você tem empresas como, por exemplo, o F-35, uma parte do módulo eletrônico da aérea, do F-35, é fabricado na Itália, perto no norte de Milão, pela aérea. Então, você tem empresas hoje na Flórida, na Califórnia, em vários locais, que estão recebendo financiamentos bilionários para desenvolver determinados produtos em que a característica é a chamada uso dual, que a ideia da fronteira entre era defesa e agora é outro, não é... É um conceito que vem desde os primórdios da energia nuclear. Exatamente, fica o uso dual, e as empresas estão entrando muito
O risco, porque diminui o risco ao governo. Vai dizer, esse modelo é novo. Não. O Marconi fazia isso quando lançaram o telégrafo e o primeiro cabo transatlântico foi iniciativa privada. O governo americano disse, toma concessão. Depois que ele pegou de volta, né? Porque quando viu que era bom, ele pegou de volta. Mas tem esse modelo aí, e eu acho que o desenho, o entendimento do que é defesa, a própria segurança, está evoluindo muito rapidamente, e as pessoas, os países, estão um pouco cautelosos em fazer investimentos que podem travar numa determinada opção. Então as pessoas estão querendo manter opções e fazendo a sustentação de determinados níveis dissuasórios mínimos, que é suficiente. Tanto é que tem outros modelos dissuasórios hoje. O modelo dissuasório que o Schelling conceitua, né? O Thomas Schelling ganha o Schelling ganha um Nobel por causa disso, né? De dissuasão bipolar, hoje nós estamos falando de dissuasão de 4 polos, ou 4 clusters. Então, eu queria orientar um pouco mais para esse lado, Hussein. Eu participei recentemente em Brasília de um seminário no qual se discutia o acesso do Brasil a imagens de satélite, que é, de novo, dual use. Imagens de satélite são tão importantes para qualquer programa militar, como são importantes para o desmatamento na Amazônia, ou são importantes, por exemplo, para georreferenciamento de propriedades. Okay. E ali, vários oficiais da Força Aérea Brasileira repetiram com muita ênfase que nós perdemos o salto tecnológico que caracteriza hoje a potência de alguns dos principais países, e que não vale a pena tentar alcançar, refazer o caminho. Que a gente deveria dar, talvez, um pouco mais de ênfase a alcançar o que vem agora. Está acontecendo? Eu acho que ainda não está acontecendo, porque esse salto ele requer investimento e requer um programa estratégico de Estado de longo prazo. E você não está vendo isso? Não vejo isso, e não há uma contiguidade não só no investimento, como na plataforma. Não é porque a Força Aérea Brasileira, ou digamos as Forças Armadas, não tem essa consciência. É porque o sistema político não entende isso como prioritário, né? Então, um país como o Brasil deveria ter um satélite próprio, né? Nós não temos. Nós participamos de um consórcio satelital, né? Então, o acesso à imagem daquilo que a gente precisa, muitas vezes passa na mão de terceiros países para a gente receber depois aqui no Brasil. Então, eu acho que nós não temos que voltar ao ponto em que nós paramos quando deveríamos ter dado o salto e recomeçar ali, senão tentar reorganizar esses eixos, né, de ver qual é a tecnologia adequada, o que se usa hoje e como nós, a partir dessa plataforma de conhecimento que nós já detemos, nós temos uma excelente base de engenharia. Quando a gente fala de engenharia, o acordo Boeing-Embraer, por exemplo, o grande valor agregado nesse acordo que o Brasil vai aportar é a engenharia, porque os americanos têm a tecnologia, têm o dinheiro, mas não tem a nossa engenharia. Eles vão levar muito tempo para desenvolver a plataforma... determinado segmento. Determinado segmento, né? O KC-390... Você está falando do avião de transporte militar desenvolvido pela Embraer. Isso. Então, o nosso modelo é meio mais avançado. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar a partir de novos paradigmas. Não recomeçar a partir do ponto que paramos, mas termos a consciência que iniciarmos a partir de um determinado nível requer um projeto de investimento de longo prazo. Material humano tem, não falta material humano. Falta um investimento na aprimoração e aperfeiçoamento do conhecimento. Há uma afirmação do Hussein, que é uma crítica dirigida particularmente a setores dirigentes no Brasil. Nós temos uma forte participação de militares nesse governo, alguns deles com muitas estrelas de formação, não estrela de comandante, mas estrelas pela qualidade da formação que tiveram. Dificilmente a gente poderia, sei lá, 10, 15 anos atrás, imaginar que a gente tivesse tantos egressos de instituições de ensino superiores militares hoje fazendo parte do governo. Aonde que está esse pensamento estratégico em termos de defesa, quando você olha para a situação atual? Eu, particularmente, não vejo refletido no governo hoje em dia, no governo atual.
Penso que, como já foi dito, e você mesmo salientou, William, não se trata de reinventar a roda. Quer dizer, alguns têm razão. Olha, não dá porque a coisa está muito avançada, a gente começar do zero, mas vale sempre lembrar, como foi citado já a recente aquisição da Embraer pela Boeing, que a Embraer, quando foi criada em 1968, já estava aí a Boeing norte-americana, a Airbus europeia. E muita gente fala, que bobagem, o Brasil querer brincar e fazer avião. Imagina o que era o desenvolvimento do Brasil em 1968 e conseguimos criar uma Embraer com todos os problemas. Também não faz tudo, seja em termos, se a gente pensar turbina, por exemplo, ou é GE estadunidense, ou é Rolls-Royce europeia, mas de qualquer forma, o que você tem ali em termos de acúmulo, por exemplo, na engenharia, né, mesmo alguns equipamentos da aviônica embarcada e tudo mais, não é desprezível. E algumas coisas começamos do zero. Então, é uma calibragem muito difícil. Você está se referindo a uma grande conquista da Embraer, dos engenheiros brasileiros, que é o fly-by-wire brasileiro. Uma tecnologia que ninguém vende. Exato. E a Embraer desenvolveu a partir de engenheiros, sobretudo em torno da Unicamp. Exato. E perceba, quer dizer, é uma dificuldade, não é inventar do zero, mas é uma calibragem muito difícil. Até quando a gente olha a nossa história pregressa, né, brasileira, e do nosso processo de industrialização, quer dizer, o que foi ou o que poderia ser uma política eventualmente correta, uma política de substituição de importações, ela pode valer quando ela for pensada como meio. Né? Se ela vira um fim em si mesma, ela vira reserva de mercado. E isso, em larga medida, ocorreu no Brasil. E aí você dificulta todos os investimentos em PDI, em pesquisa, desenvolvimento, inovação e, como o Salvador falava, se, por exemplo, no mundo empresarial há uma cultura inovacional, no mundo empresarial brasileiro ele carece dessa cultura inovacional em razão do que nós tivemos no passado, da evolução do nosso processo de industrialização. E pior Protegidos, ainda, fechados, defendidos. E atualmente vivemos um acelerado, que não começa neste governo, mas um acelerado processo de desindustrialização que já vem aí perpassando alguns governos e, na verdade, décadas. Então, é isso que se trata da gente pensar ou repensar os modelos, digamos, de desenvolvimento brasileiro e de investimentos pesados em ciência, tecnologia e inovação. Nenhum país se tornou desenvolvido, nenhum país se tornou, aumentou o seu grau, digamos, ainda que relativo de soberania, sem privilegiar investimentos maciços em educação, ciência, tecnologia e inovação. Alguma observação? Porque no terceiro bloco eu vou trocar de assunto, eu vou falar da situação lá fora. O grande problema, eu concordo, a gente não discorda. O grande problema nosso, quando a gente cai na realidade, tá bem, vamos fazer, é escala. Claro. Ninguém quer fazer. Como é que você vai fazer uma coisa, na capacidade brasileira, para se sustentar uma indústria, um cluster, ele precisa ter escala. Porque se não tiver escala, a única maneira de sustentar é com um aporte contínuo do governo para sustentar uma coisa que fica obsoleta muito rápido. Então, a equação tradicional da indústria, do cluster, da indústria militar, ela... Mas peraí, Salvador, só testar seu argumento de forma lógica. No fundo, você está fazendo um problema circular. A gente não tem escala porque não tem investimento, não tem investimento porque não tem escala. Como é que a gente quebra isso? É simples. A única maneira de você quebrar isso é modificar as regras do jogo. Nenhum sistema consegue se modificar com as regras que definem a sua formação. O que você chama de quebrar as regras? Quebrar as regras são, por exemplo, o entendimento de que plataforma e a indústria brasileira tem que construir todas as plataformas e deter todos os aspectos. Ou caça o navio. Ou caça o navio. Eles podem, por exemplo, hoje os países estão fazendo muito integração. Você vai lá, compra 3 navios, que seja, integra e faz integração de dados. O segredo não está tanto mais no hardware. O segredo hoje está em cima dos softwares e do peopleware. E esse é o problema. Peopleware, são treinamento e qualificação de pessoas. Qualificação e desenvolvimento de táticas que permitam usar armamento mais sofisticado. Se você quiser comprar armamento... Não, vamos agora inventar de comprar esses mísseis hipersônicos, aí, que voam a velocidade tão grande que o tempo de reação fica reduzido a alguns segundos. Né? Que seria hoje o que quebraria a equação de domínio de um mar para os porta-aviões. Tá? Então, o país, Irã, Brasil, ou que seja, armado com um míssil desse, que não está à venda, mas poderia modificar a equação de dissuasão no Atlântico Sul. Não mais uma plataforma em teoria. Em teoria. Então,
Se vai investir, alguns desses elementos, o Brasil deveria abrir seus olhos para fazer o programa estratégico em cima desses vetores, por exemplo. Assim como a Embraer foi naquele momento, hoje são algumas dessas tecnologias, que são inteligência artificial de aplicação militar, que são materiais, por exemplo, o segredo dos motores da Embraer. Nós não fabricamos turbina de avião, né? Nós estamos avião, mas não fabricamos turbina. Nós fabricamos alguns elementos e a Embraer integra esse negócio. Né? Então, as regras estão modificando. Então, nós não podemos querer trabalhar num mundo em que as regras estão se modificando para construir um outro arranjo, um outro sistema, utilizar as mesmas regras que a gente faz. Ok, vamos fazer o seguinte, eu retomo o programa logo depois do intervalo e aí dou por razoavelmente explorada a situação do Brasil nesse universo de defesa e equilíbrio militar. E aí no terceiro segmento do painel WW a gente fala da situação planetária, da situação global e da competição entre as suas principais potências militares. É daqui um instantinho que a gente volta, pessoal. Até já. Não procure doença, procure saúde. Na Amil, uma equipe de saúde acompanha o seu cuidado. Amil, cuidado certo para você viver o seu melhor. Pessoal, de volta, o terceiro bloco do painel WW, gravado agora nos estúdios do Estadão, a parceria nova que a gente tem, tratando nesta edição de Assunto Internacional Defesa. O Salvador encerrou o último bloco reiterando algo que ele já havia dito logo no começo do programa, dizendo, olha, essa questão do equilíbrio militar, como se falava no meu tempo, está mudando muito, está se alterando bastante, inclusive a compreensão de como é esse sistema, tanto em função do que até agora serviu como dissuasório, eu não faço algo porque eu sei que você me pega também, como o que é relevante ou não no desenvolvimento de tecnologias militares, dual use, serve tanto para fins civis como para matar gente. Nós temos hoje, no cenário internacional, a grande competição entre Estados Unidos e China. E eu vou simplificar a questão. Muitos dos analistas internacionais dizem que a China está ganhando essa competição do ponto de vista do desenvolvimento dessas tecnologias, desse novo sistema. É a sua maneira de pensar também? Eu acho que ainda não está muito claro o quanto e no que a China está ganhando. Tá. Inteligência artificial, por exemplo. Bom, eu acho que os Estados Unidos têm investimentos maciços, muito consolidados, se lançaram à frente do que a China. A China pode ter equilibrado a equação, mas dizer que há uma superioridade no desenvolvimento de inteligência artificial, eu ainda penso que é muito prematuro. O que existe hoje, e as duas superpotências entenderam muito bem, que a guerra não se faz mais, o embate geopolítico não gira mais em torno de disputas territoriais ou a detenção de proporções significativas sobre recursos naturais. Né? Estão numa outra fase de uma guerra, digamos, mundial, que é o domínio da tecnologia 5G. Aquilo, no bojo desse tipo de competitividade, é que vai se determinar, de fato, quem é a potência que tem a maior capacidade de influência. Por quê? Todas as derivações de outras tecnologias irão depender dessa nova... Da velocidade de transmissão de informações. E dessa nova matriz de competição. Agora, evidentemente, olhando no espectro dessa disputa, a economia norte-americana e a economia chinesa são extremamente interligadas. Quer dizer, uma guerra total nessa circunstância levaria à destruição das duas economias. Então, eu acho que essa disputa ela é uma disputa sedimentada dentro de um padrão, dentro de uma metodologia em que há sistemáticas fases de revisão de ataque e recuo entre
as duas superpotências. Tá, eu tentei escapar do problema da filosofia da história, né? Você se referiu à armadilha de Tucídides, e já dando uma resposta a essa questão. Quer dizer, a armadilha de Tucídides se caracteriza pela afirmação estudada por todos os militares americanos, desde que eles entram no primeiro curso, toda vez que um desafiante surge, ele acaba entrando em guerra com aquele que estava lá estabelecido. É quase que um dogma. Né? E você respondeu não, nesse caso, a armadilha de Tucídides não é o que preocupa. Eu tentei tirar daí para ficar no foco do programa, que é realmente equilíbrio militar, equilíbrio estratégico, do ponto de vista focado de defesa. Nesse caso, Alessandro Futilho, a gente vê a China, de acordo com vários dos especialistas, situada numa posição de já negar aos Estados Unidos a projeção do seu poder naval, por exemplo, numa área vital para o comércio internacional, que é o Mar da China e aquela área toda do Pacífico. Como é que você vê essa evolução do ponto de vista da capacidade bélica de cada um? Eu diria que, sem dúvida, que ainda hoje os Estados Unidos estão bastante à frente da China, que vem em segundo lugar em termos de capacidade bélica ou de capacidade de defesa. Mas a China vem dentro do que é o seu projeto de ascensão pacífica, que não é pensado para 5 ou 10 anos, é pensado para décadas, principalmente uma civilização milenar como a chinesa. Eles têm um time completamente distinto de nós ocidentais, e vem ganhando força. Basta ver a guerra do 5G, o presidente Trump, como tem falado grosso, contra a gigante chinesa, né, que não quer, inclusive, aqui na América do Sul e nem na América Latina, ainda que isto não esteja claro, ele não esteja sendo feliz em conter a presença desta gigante chinesa no mercado 5G. E se a gente pegar no campo aeroespacial, já comentamos isso em um outro painel, uns 2, 3 anos atrás, você acaba... A força com que a China vem no setor aeroespacial é uma coisa impressionante, mas não é uma coisa para daqui 2 anos, para daqui 5 anos. Mas há elementos, há dados que mostram uma capacidade, de fato, eu concordo também com você, não se trata da China já superar, mas a China, sobretudo, estamos falando das duas principais potências econômicas, né? E comparando com o quadro e a Rússia, que é uma potência militar também, quer dizer, a gente tem dados aí, tem elementos novos importantes, e temos também, ainda que pensemos em termos de nódulos, como o Salvador falava, uma penetração em alguns desses nódulos. Basta ver agora a Turquia, que é fundamental em termos geopolíticos para a existência da OTAN, e a compra do equipamento antimísseis, agora a possível compra dos caças do Sukhoi 35. O antimíssil russo. O antimíssil russo, isso. E, me corrija, é o S-400 ou S-300? S-400. A fase que é um nível acima do S-300. Isso. E os Estados Unidos já anunciaram, então, que a Turquia estará fora do desenvolvimento do F-35 em razão desse alinhamento com os russos. Mas, ao mesmo tempo, não consegue romper. Quer dizer, mesmo esses nódulos não estão claros, eles, por vezes, se sobrepõem, né? Então, uma corrida concreta que está ocorrendo, mas a China, dentro desse projeto de ascensão pacífica, que passa por também Taiwan, Formosa, o que estamos assistindo em Hong Kong, né? Aquela ilha ali de pouco mais de 7 milhões de habitantes, que voltou há pouco mais de 20 anos, né? Do Reino Unido para a República Popular da China. Mas a China vai na linha dela muito tranquilamente, mas é impressionante a força como a China vem chegando em vários segmentos e também no setor de defesa, que passa pelo lançamento recente do primeiro porta-aviões e de uma série de coisas. Quer dizer, começou com uma coisa, hoje em dia tido como demodê, como engenharia reversa em vários desses produtos militares de defesa, e hoje em dia tem um papel importantíssimo no campo da defesa. Salvador, você passa uma boa parte do seu tempo nos Estados Unidos dedicado a estudos de segurança. Recentemente, e isso a gente pode dizer do Donald Trump sem temor de cometer qualquer erro, talvez o ponto onde haja um consenso imenso em todo o establishment político americano, republicanos e democratas, é quanto à necessidade de conter, de frear a China, a ponto de se utilizar expressões que ficaram famosas no final da década dos 40, o famoso telegrama do George Kennan, do containment da União Soviética, vamos conter a China. E nos últimos publicações que eu tive acesso, públicas, sobre como é que os Estados Unidos veem a sua situação estratégica frente à China, um dos pontos que me chamaram mais a atenção era a necessidade de fazer frente ao que os americanos consideram que é um enorme avanço dos chineses, exatamente nessas tecnologias às quais você se referiu no começo do programa. Os americanos estão conseguindo? Há mais ou menos uns 2 meses, um professor da
Lá, um professor nos Estados Unidos, ele publicou um livro que hoje, como se diz, bombando, está indo bem. Está bombando, é Tá barato. bombando. Se chama Great Power Competition. Recomendo a leitura, que trata desse tema. Uma das coisas que, primeiro, que eu me recordo muito bem Vem na linha do The Tragedy of Great Power Politics? Não. Não, diferente. Eu vou fazer 3 comentários que ele faz. Vou Então dá a emprestar dele. referência bibliográfica que o nosso público adora. Great Power Competition. Great Power Competition. O autor, você lembra o nome? Ariel. Se não ocorrer, depois a Nome, gente coloca. eu faço. Tá bom. Primeiro, competição é meio e não estratégia. Então isso já desarma um universo de especulações a respeito do que a China faz, como ela faz e o que o americano está fazendo. Então a ideia de competição como um fim não consegue explicar foreign policy, política externa, e nem os novos arranjos de defesa. O que está conseguindo explicar são os novos modelos, e junto a essa ideia dele, ele menciona uma expressão do próprio George Kennan, que é vamos dizer, o cara da deterrência inicial, todo aquele movimento nuclear, né? Foreign policy na era nuclear, vamos dizer assim. Né? Ele diz o seguinte, copiando Kennan: quanto mais complexo o mundo, mais difícil fazer política exterior. Até o ponto em que o grau de complexidade não admite mais a gente pensar em potência dominante. Então o americano incorporou esses 2 elementos na formulação da sua política externa e seus elementos de defesa. A competição é meio e não fim, portanto a gente estando competindo aqui não é corrida armamentista, tá? E portanto não tem a ideia de superar A ou B em termos de capabilities, capacidades, é uma pergunta que não tem resposta dentro desse modelo. Porque a forma de você medir passou a ser diferente. Você passa a medir, são chamadas analytical metrics, que demanda outras histórias. Que é, por exemplo, o grau de maduridade, rigidez da estratégia de defesa, que pra gente era... Salvador, no fundo, o que ele está dizendo é que neste mundo que a gente está começando a viver, a dissuasão é impossível. Não, o que ele está dizendo é o seguinte: a dissuasão não é mais pelo dente que você pode mostrar. Veja isso daí... Que é toda a razão de existência da Guerra Fria. Não. Ela se equilibra com a dissuasão. Não. Ali a dissuasão, você tinha 2 tipos, né? Por negação e por retaliação, mas ambas eram baseadas no seu poder militar. Okay. Hoje a ideia é a seguinte: olha, poder militar é importante? Claro que é. Mas você, além disso, precisa do que a gente chamaria do soft power e depois do smart power. Então, você ter poder militar e acumular plataformas nucleares não dissuade mais ninguém, porque a gente sabe, como exemplo, alguns vizinhos nossos, que o navio não anda, não tem armamento, né? É um tigre de bengala. Então, veja o que a Rússia, por exemplo, fez. A Rússia fez a reforma 2013, 2008 e 2016. Ela reduziu o exército dela para 1 milhão. Ela reduziu os coronéis, 80% dos coronéis, coronel, quando eu digo, é da equivalente capitão de mar e guerra, nosso e coronel, reduziu 80%. Isso é quase que um purga. E foi feito discretamente. E a pirâmide, que era alguma coisa assim, hoje a força do exército, da força russa, por exemplo, está em cima dos majores. Capitão, major, por quê? Porque é essa rapaziada, entre aspas, que vem com capacidade para poder usar essas coisas que estão surgindo. Porque muitos daqueles da minha geração, vamos dizer assim, nós não conseguimos muitas vezes nem mesmo entender as potencialidades que determinados elementos trazem. Espera aí, Salvador, aí só para separar a nossa conversa, porque ela está transitando em 2 níveis ao mesmo tempo. Tá. Um deles é isso que você sugeriu através dessa referência bibliográfica, que é uma outra maneira de pensar o Sim. Great Power Politics,
Em torno de que eixo se dá? A competição não é mais a razão da existência, mas era apenas uma maneira de se relacionar dentro de um sistema, Sim. se eu estou corretamente na minha leitura do que você falou, de um sistema no qual dissuasão é coisa diferente do que foi um tempo atrás. Isso impõe uma outra forma Sim. de pensar relações internacionais. E um outro pedaço da nossa conversa, esse a qual você acabou de se referir, como é que alguns desses atores estão reorganizando suas forças puramente militares em função do que esses atores, o seu exemplo foi a Rússia, consideram que é adequado para o uso dessas tecnologias Isso. novas que estão subindo. Está Então, correto? Está correto. Tá, ok, agora vamos então ao Hussein Kalut e ao Alexandre Futile. E vamos segurar a conversa naquele plano mais abrangente, de repensar relações internacionais, professor de relações internacionais, pesquisador de relações internacionais. Esse nova, digamos, e é muito importante quando a gente trata o assunto desse, que a gente pense os conceitos. Ele está colocando um outro conceito de pensar relações internacionais. Hussein Kalut. Eu acho que é o seguinte, todas as grandes potências, elas definem como eixos de poder ou elementos de poder 5 aspectos, 5 pilares. Seu poder de influência política, O soft power que ele se refere. seu poder de dominação econômica, seu poder de defesa, seu poder militar, seu poder científico e tecnológico e seu poder de inteligência. Você voltou aos clássicos. Então, mas é isso que vai regir, entendeu? Os grandes interesses. Qual é a grande disputa entre a China? Ou por que a China desperta atenção por parte dos Estados Unidos da necessidade de contenção? Porque o poder, os Estados Unidos sempre foram basicamente soberanos nos 5 pilares. As outras potências, elas tinham, na verdade, mais preponderância entre um ou outro eixo do que em todos os eixos. Pega a Rússia, por exemplo. Ela tem um poder de inteligência considerável, um poder militar considerável. Econômico Limitado. Limitado, né? Então é limitado. Você olha para o Reino Unido, como uma potência nuclear, ou para a França, também eles têm um poder de influência política mais limitado. O que a China faz? A China é uma potência nuclear e ela tem uma inteligência eficiente, mas ela avança drasticamente sobre outros pilares em que os Estados Unidos são soberanos, que é o poder tecnológico, o poder econômico. E isso está dando para a China maior capacidade de navegação política, de influência política. Alexandre Futile, no ponto dessa discussão, nós estamos examinando qual é a melhor teoria para entender relações internacionais. Tentando fazer um gancho aqui no que o Hussein falava, achei interessante isso, porque, como ele destacou anteriormente, Estados Unidos e China hoje tem um grau de interpenetração que não dá para mudou a confrontação, não se dá mais de forma direta. Por exemplo, só o que a China detém em termos de títulos públicos do Tesouro americano quebraria os Estados Unidos e não interessa a nenhum dos dois um choque direto. Mas, sem dúvida alguma, em uma espécie de Guerra Fria 2.0... Só para ser chato com vocês, tá? Bem chato. Esse é o título de um famoso best-seller, pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Por que a integração econômica entre Reino Unido e Alemanha tornava impossível uma guerra? Eu estou colocando apenas para chatear vocês, porque boa parte do nosso público lê história, gosta de história, e vai chegar para vocês e dizer assim: alô, senhores especialistas convidados para discutir no painel WW. Vocês poderiam, por favor, se referir, quando vocês acham que a integração econômica impede uma guerra, ao que aconteceu 100 anos atrás? Não, o que eu estou querendo dizer é que no curto prazo isso não é uma está pergunta colocado, intelectual, claro, desafiando o argumento de vocês. Mas é que o tempo é curto, mas enfim, tentando ser rápido e objetivo, é que nessa espécie de Guerra Fria 2.0, quer dizer, tem um modus operandi que parece repetir a Guerra Fria, onde as duas potências, ou as duas grandes potências em termos militares, não se confrontam diretamente e transferem esses conflitos, digamos, para a periferia ou para a franja do sistema internacional. A gente pode perceber isso quando nós olhamos o que está se passando no Irã, na Síria, na Coreia do Norte e outros países. Você até fez referência à negação do uso do mar, a questão do mar meridional, né, do sul da China. Que é super mencionado. E que é super importante para o comércio internacional. Quer dizer, não é só porque está ali na China, mas uma parte bastante razoável do comércio internacional passa por aquela região. Mas, então, há outras formas, quer dizer, a dissuasão ela não se dá necessariamente pela forma de enfrentamento direto,
e nem como era colocada ou praticada poucas décadas atrás, mas sem dúvida alguma a questão econômica, quer dizer, na verdade o que me parece é que tanto os Estados Unidos quanto China procuram pensar, e aí a gente pode pensar também a China em termos da organização, cooperação de Xangai e tudo mais, como um contraponto à OTAN e como isso se desdobra, e aí o que eu penso que foi um erro do presidente Trump, que foi a saída dos Estados Unidos da parceria Transpacífico, da TPP, que eu acho que significaria um isolamento maior ainda da China e do ponto de vista do interesse norte-americano. Seria muito mais proveitoso, mas enfim, essa é uma discussão para um outro programa. Mas então, de fato, não significa necessariamente essa interpenetração econômica que garantirá a ausência de guerras, até porque isso é, digamos, tão antigo, infelizmente, comum quanto a própria humanidade, ou quanto, digamos, a ideia básica que o Clausewitz coloca da guerra como a continuação da política, só que por outros meios. Né? Mas concretamente é isso. Isso não está colocado no curto prazo, não interessa a nenhum dos dois, mas, digamos, este confronto, ou digamos, usando uma linguagem do Salvador, este ranger, ou este mostrar de dentes ocorre de forma terceirizada entre outros países. E aí Deixa eu ir para a última pergunta do programa, que é uma tentativa de arredondar um pouco o que a gente tratou. Os assuntos foram muito abrangentes, eu acho que vários deles dariam outras edições do painel dedicadas apenas a essas questões internacionais. Mas como última pergunta, nós estamos evidentemente diante de um confronto seríssimo. Seja como a gente acha que ele vai terminar, a gente está neste momento vendo como que Estados Unidos e China procuram, de alguma forma, se entender, no que é obviamente um confronto. Qual deveria ser a posição do Brasil? Prudente expectativa. Prudente expectativa. O sem caludo. Eu acho que o Brasil precisa extrair o melhor dessa disputa e tem condições de extrair o melhor. A gente tem uma posição privilegiada de ter pontos muito bem consolidadas com os dois atores. Para isso, é necessário que haja uma racionalidade no nosso processo decisório. O que o Brasil deveria fazer diante de Estados Unidos e China? Me parece que justamente essa racionale que hoje em dia está prejudicada a partir, digamos, da visão que nós temos instalada em Brasília. E aí eu penso que não é um momento de alinhamentos automáticos, até porque, em razão dessa disputa comercial de Estados Unidos e China, muito do comércio internacional chinês poderia ser redirecionado para o Brasil. Estou me referindo particularmente ao agronegócio, mas não apenas a ele, nesse contencioso comercial Estados Unidos e China. Então, uma postura mais pragmática e menos ideológica, né? Como já foi citado, o próprio acordo depois do submarino nuclear, a propulsão nuclear e tudo mais, começa após a denúncia do Brasil do acordo de cooperação militar Brasil e Estados Unidos. Vocês precisaram de um pouquinho mais de tempo para formalizar a síntese. O Salvador me pediu a palavra. Eu acho que a gente tem que observar, quando fala Brasil... É o Brasil diante da disputa China e Estados Unidos. Observar o que está acontecendo com os olhos para o futuro. E não querendo ser a potência que era a promessa do passado. Algumas coisas já estão acontecendo que não permitem que a gente queira continuar explorando o mesmo modelo anterior. China, por exemplo. O que dissuade os Estados Unidos e a China não é poder naval neste momento, é mísseis nucleares de médio alcance. Porque a China não fazia parte desse acordo e os Estados Unidos e a Rússia se limitavam e a China se soltava. Então eles tiveram que abrir para poder fazer a contenção da pior ameaça hoje, que são os mísseis de médio alcance. Que a China, onde ela mais investe, são nesses mísseis de uma forma extremamente silenciosa. O outro elemento é que... Só para informação técnica do público, um míssil de médio alcance ele faz São Paulo, Buenos Aires. Mais de 400 quilômetros a gente já chama de médio alcance, né? De 400 a 2.000 e pouco quilômetros. São Paulo, Buenos Aires. Ou seja, dali ele alcança a Europa, alcança via a calota polar, ele chega nos Estados Unidos. Então, a equação de deterrência, de dissuasão começa a modificar, e essa foi uma das razões de ter rompido o acordo. E o outro, finalmente, é um outro livro muito importante, foi lançado, assim, a próxima batalha naval, e os países estão se preparando para isso, batalha no sentido é ruim, o próximo competitividade é no Atlântico Norte.
E para aí que está todo mundo se preparando. Inclusive, veja o programa de reaparelhamento russo de 2015, para tudo submarino. E o ministro da Defesa da Rússia, em 2016, disse: submarino vai ser sempre Salvador, a arma do mais fraco. A gente volta a esse programa. Tem uma parte do nosso público que é fissurada diretamente nessas questões específicas mesmo, de equilíbrio de armas, desenvolvimento de armas, mas essa edição eu tenho que encerrar. Vocês estão começando uma próxima, eu prometo a vocês que a gente volta a isso. Exclusivamente, eu sei pelos comentários que vocês deixam, pelos pedidos que vocês fazem, pelas mensagens que vocês mandam para a nossa produção, quanto que vocês gostam desse tipo de assunto, mas eu tenho que manter mais ou menos dentro de um tempo. Eu queria aqui agradecer a participação dos nossos convidados, começando pelo Salvador Raza. Ele é criador da metodologia do Critical Redesign. É uma metodologia, utilizada no mundo todo para reformas institucionais de segurança e defesa. O Salvador é veterano da Marinha Brasileira, trabalhou para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Ele é professor da análise de conflitos e projeção de força e também presta consultoria em transformação estratégica e tecnológica, dirige o CETRIS International, tem sedes no Brasil, Guatemala e Estados Unidos. Meu muito obrigado a Hussein Kalut, cientista político, pesquisador da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ele é colunista da revista Época e foi secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Em terceiro lugar, meu muito obrigado a Alexandre Futilli, professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual Paulista Unesp, ex-presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, a ABED. Meu muito obrigado, como sempre, a você que nos acompanha. Até o próximo programa, pessoal. Tchau.